Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns itens de verdadeiro ou falso, ou certo e errado, que caíram em uma prova da banca CESP e Sebrasp de 2021 para o cargo de Analista em Desenvolvimento Regional em Engenharia Elétrica. Vamos lá! Em relação aos parâmetros elétricos e ensaios de transformadores, julgue os itens que se seguem. Primeiro diz que o ensaio de continuidade e isolação do transformador é feito entre a carcaça e o primário do transformador, não sendo realizado no secundário. Bom, pessoal, quando vamos realizar ensaios, de isolação em transformadores, a gente precisa verificar várias coisas, não somente a isolação entre primário e carcaça. A gente precisa checar, por exemplo, a isolação entre as bobinas de alta e baixa tensão, ou seja, primário e secundário, entre as bobinas ambas, e o núcleo e carcaça, partes metálicas e terra, e nas espiras, de enrolamento de alta tensão. Então, pessoal, a gente não vai checar apenas, primário e carcaça, não é somente isso que a gente vai checar. Por conta disso, este item é falso, é incorreto, é errado. Beleza. Próximo item diz que, no ensaio em curto-circuito, é possível determinar as perdas no cobre nos enrolamentos primário e secundário. Bom, vamos relembrar o que é o ensaio de curto-circuito, feito nos transformadores? Ele é feito da seguinte forma. A gente aplica um curto-circuito nos terminais de baixa tensão do trafo e aplica uma tensão nos terminais de alta tensão aos poucos. A gente vai aumentando essa tensão aos poucos e a gente aumenta essa tensão até perceber que a corrente lida, nesses terminais onde a tensão está sendo aplicada, é a corrente nominal. Geralmente, pessoal, nessa situação de curto-circuito, para que a gente tenha uma corrente nominal circulando nesse transformador, a tensão necessária é muito baixinha, se comparada com a nominal. Aproximadamente aí 10% da tensão nominal. O que isso significa? Isso significa que a parte lá magnética, que ela varia com a tensão, a parte magnética do transformador, do circuito equivalente do transformador, ela depende diretamente da tensão que é aplicada. Neste caso, como a tensão é pequena, a gente pode desprezar o efeito lá no circuito equivalente dessa parte magnética. E aí, com isso, desprezando essa parte, a gente consegue obter, com as leituras de tensão, corrente e potência neste ensaio, a gente consegue determinar as resistências dos enrolamentos, tanto do primário quanto do secundário, as reatâncias dos enrolamentos, X1 e X2, tanto do primário quanto do secundário, ambas, logicamente, referenciadas ao enrolamento em que este ensaio foi realizado. E a gente também consegue obter com este ensaio as perdas no cobre dos enrolamentos. Por quê, pessoal? Porque como é um ensaio em curto-circuito, a potência ativa que está sendo fornecida a esta máquina, a este transformador no momento do ensaio, não está sendo entregue para nenhuma carga. Tem um curto-circuito acontecendo. Então, toda a perda de potência que vai acontecer, como a gente está desprezando a parte magnética, ela vai ser dada pelos enrolamentos propriamente ditos. Então, todas as perdas lidas, toda a potência ativa lida vai ser devido a isso, aos enrolamentos que têm uma resistência. Então, relendo lá nossa alternativa, no ensaio em curto-circuito, é possível determinar as perdas no cobre nos enrolamentos primário e secundário? Sim, é possível. Então, essa alternativa aí é verdadeira. Seguindo nos ensaios, a gente vai para o nosso próximo item, que diz o seguinte, ó. Os parâmetros elétricos para a construção do circuito magnético equivalente do transformador real são obtidos a partir do ensaio a vazio. Bom, a gente acabou de ver que os parâmetros do circuito equivalente do transformador que são obtidos no ensaio de curto-circuito são resistência dos enrolamentos e reatância dos enrolamentos. Mas como a gente estava aplicando nesse ensaio de curto-circuito uma tensão muito baixinha, a parte magnética era desprezada. Então, como é que eu vou obter os parâmetros do circuito magnético equivalente do transformador? Tem que ter um outro ensaio para isso. E, de fato, temos, que é o ensaio a vazio. O ensaio a vazio, relembrando, é um ensaio onde nós aplicamos
tensão nominal em um dos lados do transformador, deixando o outro lado a vazio, sem carga conectada, também sem curto-circuito, está a vazio. E aí, nessa situação, pessoal, como a gente não tem carga e também não temos um curto-circuito, apesar de eu estar aplicando uma tensão nominal, como eu não tenho carga, a corrente que vai circular nesse transformador é a corrente necessária para realizar a magnetização do transformador, que é uma corrente muito pequena se comparado com a corrente nominal. Dessa forma, pessoal, como a corrente é muito pequena, a corrente que vai circular pelos enrolamentos é muito pequena, isso significa que aqueles parâmetros de resistência e reatância, dos enrolamentos pode ser desprezada, porque a corrente que vai passar por eles é muito baixinha. Então, o efeito deles no circuito, nessa situação, neste ensaio, é muito pequeno, o efeito desses elementos, Então, por conta disso, neste ensaio a vazio, quando aplicamos tensão nominal e a corrente é muito pequena, então os parâmetros que nós vamos determinar a partir de leitura de tensão, corrente e potência são os parâmetros do circuito magnético equivalente, do circuito elétrico devido à magnetização do tráfego, E aí, por conta disso, logo de quebra, a leitura de potência que nós vamos ler, a gente pode aproximar que a potência ativa que está sendo lida ali neste ensaio, ela é dada às perdas no ferro que acontecem nesse transformador. Porque como a corrente dos enrolamentos é muito baixinha, a gente pode considerar que quase não tem perda no enrolamento, Então, se quase não tem perda no enrolamento, as perdas ativas que eu estou lendo são perdas no núcleo, perdas lá no ferro, E aí, com isso, pessoal, a gente já mata as nossas duas últimas afirmações. Olha só, os parâmetros elétricos para a construção do circuito magnético equivalente do transformador real são obtidos a partir do ensaio a vazio? Verdadeiro. A gente precisa do ensaio a vazio para obter essa parte magnética do circuito equivalente. E o último item diz que o ensaio em curto-circuito deve ser utilizado para determinar as perdas no ferro. Não, eu não preciso realizar um ensaio em curto-circuito para isso. O ensaio que eu faço para determinar isso é um ensaio a vazio. Portanto, este item é falso. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de curtir esse vídeo e seguir o canal. E até a próxima!